No estudo de hoje, pessoal, você vai descobrir como as suas emoções podem te destruir. É muito perigoso você não equilibrar as suas emoções. Você precisa dar atenção a essa área. Tá? Se você não equilibra as suas emoções, você corre riscos muito grandes de vida. E eu quero relatar aqui hoje umas passagens do livro do profeta Jonas. Esse livro se encontra na Bíblia. Se você não conhece, leia. É muito importante. E dentro dessa história de Jonas, eu quero te mostrar aqui alguns versículos hoje para você entender como uma emoção desequilibrada pode te afetar, para você começar a dar atenção nessa área e mudar essa história. E não se deixar ser abatido, né? Deixar ter o seu futuro comprometido por causa de desequilíbrio nas emoções, beleza? Antes de mais nada, quero te pedir aí para deixar uma curtida nesse vídeo e se inscrever no canal, porque isso ajuda o canal a crescer e ajuda esse vídeo a chegar a mais pessoas. Com certeza você conhece alguém que também tem um problema de emoção desequilibrada, né? Talvez você ou outra pessoa tem dificuldade em equilibrar suas emoções e esse vídeo vai ajudar com certeza, beleza? Antes de mais nada, deixa eu explicar quem é Jonas. Jonas é um profeta na Bíblia e a história dele relata o seguinte, que Deus deu uma direção a ele, para ele poder ir pregar numa cidade chamada Nínive. E Jonas não quis ir pregar nessa cidade, se dirigiu para outra cidade, para uma cidade chamada Tarsis. Nesse trajeto que ele estava fazendo de navio, naquela época, né, uma época antiga, não existia os meios de transporte que nós temos hoje, mas já existia navio, ele foi de navio para essa cidade, para Tarsis, sendo que ele deveria ir para Nínive, e foi para onde Deus deu a direção. E no meio do caminho houve uma tempestade muito forte, uma tempestade gigantesca, e os marinheiros perceberam que aquela tempestade não era normal. Tinha alguma coisa errada ali, não era natural uma tempestade daquela. E começaram ali a cada um orar os seus deuses, né? Cada um tinha seu Deus e cada um ia ali orar, pedir direção, e chegaram à conclusão que era o próprio Jonas que era o culpado daquela tempestade, está assolando o navio, né, a embarcação, e quase na ponto de naufragar, já estava a ponto de naufragar. Então eles lançaram Jonas no mar, ele mesmo falou, me lança no mar que isso vai passar, a culpa é minha, porque ele sabia que estava desobedecendo a Deus, ele sabia que Deus tinha mandado ele ir para Nínive e ele estava indo para Tarsis. E aí jogaram ele no mar e a tempestade cessou. Assim que jogaram. Porém, quando Jonas cai no mar, um grande peixe vem e engole Jonas. Algumas pessoas dizem baleia, mas a Bíblia não relata que peixe é. Só diz que um grande peixe o engoliu. E ele ficou dentro dessa barriga do peixe por 3 dias e 3 noites ali. E ali ele clamou ao Senhor, pediu misericórdia a Deus, porque ele sabia, né, que estava desobedecendo. E aí Deus teve misericórdia dele e fez o peixe vomitar ele em terra seca. Olha que história, né? Parece um filme aí de Hollywood, mas não, é história verídica, tá? Isso está na Bíblia, está lá no livro do profeta Jonas. E dentro dessa história eu separei alguns versículos aqui para a gente estar estudando ele, e você vai entender como toda essa desobediência de Jonas e o motivo dele ter ido lá na barriga do peixe, quase ter morrido lá, ter ficado lá por 3 dias, imagina, 3 dias e 3 noites dentro de um peixe, meu Deus, imagina você passando uma situação dessa, sendo engolido por um peixe. Estava ali literalmente no inferno, ele relata aqui nos textos, eu clamei ao Senhor das entranhas do inferno, uma coisa terrível. E você vai entender que isso, o que afetou ele, mesmo ele sendo um grande profeta de Deus, era desequilíbrio nas emoções. E eu vou te mostrar alguns textos que apontam para isso e você vai entender o porquê eu estou falando isso. Vamos lá, começando aqui pelo capítulo 1, no versículo 3 de Jonas. Diz assim, Jonas decide desobedecer e ir para Tarsis e acaba achando um navio partindo juntamente para Tarsis. Antes de mais nada aqui, já pega esse primeiro aprendizado. Muito cuidado com o que você deseja. Às vezes o que você está desejando é uma coisa errada e quando você deseja, as coisas começam a acontecer para que aquilo aconteça por causa do seu desejo. Já ouviu falar no poder do pensamento, da fala? Né? Você fala, seus pensamentos têm poder, a sua fala tem poder. Deus deu a direção para ele para ir para Nínive. Falou, Jonas, vai pregar para Nínive, vai para aquele povo lá. Eu quero que você leve a pregação da minha palavra para esse povo. O que ele fez? Não, eu quero ir para Tarsis.
E aqui, ó, Jonas decide desobedecer e ir para Tarsis. E acaba achando, olha só, como é o poder do pensamento, né? E acaba achando o navio indo para onde? Para Tarsis. Ele chega lá no porto, ele estava já com esse pensamento, com essa intenção de fugir, chega lá, por coincidência, né? Será? Mas olha só o poder da mente, ele acaba achando um navio para Tarsis. Então, muito cuidado com o que você pensa, que pode ser para coisas boas, mas também pode ser coisas ruins também acontecem. Então, logo eu quero te dar essa dica. Se você está passando por um momento de tribulação, por um momento de dor, algo que está te desagradando, comece a pensar na solução desse problema, comece a se imaginar com esse problema já resolvido, comece a liberar palavras positivas sobre esse problema. Porta vai abrir, a solução vai chegar. Se é cura, a cura vai chegar. Se é porta de emprego, vai abrir uma porta de emprego. Se é falta financeira, a provisão vai chegar. Começa a pensar e falar coisas positivas, porque atrai. Isso não serve só para o negativo, como aconteceu aqui com Jonas. Ele queria ir para que ele desejou ir para outro lugar, porque ele decidiu desobedecer a Deus, e aí ele chega no porto, já com o pensamento de Tarsis, e acha um navio justamente para onde? Para Tarsis. Então, muito cuidado com o que você pensa. Capítulo 3, agora, versículo 1, olha o que está escrito. E veio a palavra do Senhor a segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. Olha aqui, veio a palavra do Senhor a segunda vez. Por isso que nós não podemos deixar nossas emoções nos controlar, porque pode ser que não haja segunda vez, está entendendo? Emoções são passageiras, mas as decisões que você toma no momento de emoção pode ser permanente. Você pode não ter volta. Você pode, no seu relacionamento, liberar alguma palavra e perder o seu relacionamento. Depois aquela emoção passa, aquela raiva, aquele ódio, aquele sentimento negativo passa, e aí você já falou o que não deveria ter falado. E aí você já tomou atitude, já fez coisas que não tem mais como voltar atrás. Então, pega muito essa visão, dá atenção à sua vida emocional para que isso não aconteça. No caso de Jonas aqui, depois desse sofrimento todo de 3 dias e 3 noites dentro do ventre do peixe, ele se arrependeu e teve aqui a segunda chance, que a Bíblia relatando que veio pela segunda vez a palavra do Senhor a Jonas, e dizendo a mesma coisa. Tanto que no final aqui do versículo 2 diz: prega contra ela a pregação que eu te disse. Quer dizer, eu não preciso nem te falar o que é para fazer. Vai lá e prega, que você já sabe o que é. Veio de novo. Você pode até ter a oportunidade de mudar suas decisões, mas não fica sem pagar o preço da consequência. Tá? As consequências sempre vêm. Igual ele desobedeceu a primeira, ficou 3 dias. Ele poderia não ter passado por isso. Poderia ter ido direto ali e não precisava ficar 3 dias e 3 noites no ventre de um peixe sofrendo. E às vezes tem sofrimento que você está passando porque você é desobediente, por causa das suas emoções desequilibradas. Você falou o que não deveria falar, fez o que não deveria ter feito e agora está pagando. Tá? Se você vai ter segunda chance ou não, aí cabe a Deus. Eu não posso te dar essa garantia, mas eu posso te dizer agora: equilibre as suas emoções para que você não dependa de segundas chances, tá? Para que você consiga se acertar. Vamos aqui que tem mais aprendizado para você. Então, capítulo 4, versículo 1. Mas desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou todo ressentido. De que está acontecendo aqui? Por que ele desgostou e ficou ressentido? Se você voltar lá depois, quando você for ler no finalzinho do versículo 3, diz que Jonas foi lá, ele pregou e o povo se arrependeu. O povo se arrependeu, Deus teve misericórdia do povo e ele não queria que isso acontecesse, por isso ele não queria ir lá pregar. Continuando aqui agora, no versículo 2 do capítulo 4. E orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu disse, estando eu ainda na minha terra? Por isso me preveni fugindo para Tarsis, pois eu sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Então, está vendo aqui? Aqui ele já está falando para Deus: eu sabia que o Senhor ia perdoar eles, eu sabia que o Senhor ia fazer, por isso eu não queria ir. Quando eu estava na minha terra, eu já decidi que não ia para Tarsis,
porque ele não queria que a graça e a misericórdia alcançasse esse povo, e ele sabia que se fosse lá, o povo se arrependesse, Deus ia ter misericórdia, e foi justamente o que aconteceu. O que isso quer dizer aqui? Que às vezes, por mais que você seja inteligente, essa inteligência pode te atrapalhar quando você está com as emoções desequilibradas. Aqui, isso é coisa de pessoa inteligente. Olha só, era um profeta, olha só a qualidade, como que as emoções desequilibradas alcançam qualquer pessoa. Era um profeta, um homem de Deus, e era muito inteligente. Porque toda essa matemática de já saber, essa matemática de já saber o que ia acontecer, isso não é qualquer pessoa que tem essa visão. Jonas já sabia, ele olhou, já falou, uma pessoa inteligente é assim, ela já viu uma situação, ela já sabe como vai terminar, ela já tem maturidade, já tem experiência, ela é inteligente, ela olha, eu já sei aonde isso vai dar. E às vezes, quando as emoções estão desequilibradas, elas atrapalham isso. No versículo 3 aqui agora, do mesmo capítulo 4, diz, peço-te, pois, ó Senhor, olha o que Jonas está falando, peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a minha vida, porque melhor é morrer do que viver. Pessoas emocionalmente desequilibradas sempre vão aos extremos. Ela tem dificuldade com o equilíbrio, ela sempre vai ao extremo, porque Deus fez algo que ela não queria, salvou o povo que ele não queria que salvasse, e pronto, então eu quero morrer. A mim é melhor morrer do que viver. Olha o desequilíbrio. Continuando aqui, versículo 4, aqui agora, capítulo 4 agora, no versículo 4. E disse o Senhor respondendo para Jonas agora, quando ele fala que quer morrer. É razoável esse teu ressentimento? Olha só a pergunta que Deus faz para ele. E Deus, como é muito paciente, né, ele sabe lidar conosco, ele faz essa pergunta. É razoável? Você tem razão para estar nervoso assim? Você tem razão para estar chateado desse jeito? Para estar aí pedindo a morte? É isso que Deus está falando com Jonas. Você tem razão para isso mesmo, Jonas? Olha só, o desequilíbrio de Jonas é tamanho que o que ele faz? Ele não responde. Ele sai a Bíblia continua relatando aqui que ele não responde nada, ele só sai da cidade. Olha aqui, no versículo 5, então Jonas saiu da cidade. Deus pergunta para ele no 4, é razoável esse ressentimento? Como que ele diz, tem razão mesmo para isso tudo, você está com essa raiva toda? Ele não responde e simplesmente sai da cidade, diz aqui no versículo 5. Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da cidade. E ali fez uma cabana e assentou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. E fez o Senhor, nasceu uma boboreira que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra para sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboreira. Olha isso daqui, como eu falei, pessoas emocionalmente desequilibradas sempre vão ao extremo. 3 versículos antes ele queria morrer. Deus, eu sabia que o Senhor ia salvar esse povo, é melhor morrer, me mata, eu não quero viver mais. Aí agora, 3 versículos depois, porque Deus fez nascer uma aboboreira, ele ficou alegre, mas a Bíblia está dizendo, ao extremo. Tem outras versões que dizem ele ficou com muita alegria, não é só uma alegria, muito alegre. E essa tradução diz se alegrou em extremo. Olha só como vai de uma extremidade a outra os sentimentos da pessoa desequilibrada emocionalmente. Vamos continuar aqui. Agora no versículo 7 diz, mas Deus enviou um bicho no dia seguinte ao subir da alva, o qual feriu a aboboreira, e esta secou. A aboboreira que nasceu e ficou alegre ao extremo, no dia seguinte, Deus enviou um bicho e matou ela. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso, oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou, e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo, melhor me é morrer do que viver. Agora que de novo ele já quer novamente morrer. Novamente, outra decisão extrema. As coisas, pessoal, nem sempre saem do jeito que a gente quer. E nós precisamos saber lidar com isso. É falta de maturidade, falta de inteligência emocional, falta de equilíbrio nas suas emoções, onde você cisma que as coisas têm que acontecer do seu jeito. Tem pessoas que são tão desequilibradas a ponto das respostas de uma pessoa, se não responder com as palavras que ela queria, ela fica chateada.
Você pode chegar a dar a mesma resposta, mas com uma palavra diferente que ela não queria, não, você tinha que falar desse jeito. Ué, mas eu respondi sim, não, mas não é desse jeito que você responde, é assim. Sabe? É um desequilíbrio emocional e a vida não é assim, pessoal. A vida tem que ter equilíbrio. Se você está levando as coisas muito para o extremo, como o Jonas está fazendo aqui, não faça isso. Poxa, eu estava alegre ao extremo, queria morrer, depois ficou, triste ao extremo, né? Queria morrer, depois alegre ao extremo, aí daqui a pouco triste ao extremo de novo. Meu Deus, que desequilíbrio é esse? Tudo que acontece ao seu redor consegue levar suas emoções de uma extremidade à outra. Você não pode ser assim como Jonas, porque isso vai fazer você destruir muitas áreas da sua vida. Fica comigo aqui, ó. A gente já está chegando no final. E agora Deus faz outra pergunta. Olha como Deus é paciente. Deus vai fazer outra pergunta para Jonas. Aqui, ó, capítulo 4 agora. Continuando o capítulo 4, tá? Só vou agora do 8, versículo 9. Então disse Deus a Jonas: é acaso razoável que assim te enfades por causa da boboreira? E ele disse, dessa vez ele responde, ó. Da primeira vez lá em cima Deus perguntou: é razoável você estar com essa raiva toda? Ele não respondeu, simplesmente saiu da cidade. Aí agora Deus fez a boboreira nascer, morreu, ele ficou desejando morte de novo e Deus vem de novo conversando com ele. É razoável, Jonas, você ficar desse jeito agora por causa da boboreira? E ele disse: é justo que eu fique assim, que me enfade a ponto de desejar a morte. Ele responde para Deus: é justo sim. Deus é tremendo, né? Deus falou: você realmente tem alguma razão para ficar tão nervoso por causa de uma planta que nasceu num dia e morreu no outro? Caramba, você tem que ficar desse jeito, é tão simples. Porque as pessoas emocionalmente desequilibradas fazem tempestade em copo d'água. Você já ouviu isso? Uma coisa tão pequenininha, desse tamanhozinho, ela faz uma tempestade como se fosse uma coisa gigante. Como aqui, ó, uma plantinha que nasceu num dia, morreu no outro, quero morrer, não quero mais viver. De novo, para com isso. Você está fazendo tempestade com coisas que não tem necessidade. Você está levando muito a sério coisas que não tem, querendo tomar decisões extremas. Vou acabar meu casamento, por quê? Porque meu marido deixou a toalha molhada em cima da cama. Poxa, pelo amor de Deus. Sabe, coisas nesse nível, e as pessoas estão muito desequilibradas emocionalmente, e não é por aí. E aí Deus fez essa pergunta, e como agora ele responde, agora ele foi no ponto que Deus queria, que agora ele fala: sim, é justo que eu me enfade e que eu deseje a morte. Era isso tudo que Deus queria. Ó. Aí continuando a leitura, no versículo 10 agora. E disse ao Senhor: então tá, né? Você tem razão de estar tão com raiva assim agora por causa da boboreira. Tiveste compaixão da boboreira, do qual não trabalhaste, nem fizeste crescer, e que em uma noite nasceu e em uma noite pereceu. E eu, Deus, não hei de ter compaixão da grande cidade de Nínive, e que estão mais de 120.000 homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? Olha o que Deus diz para Jonas. Então, Jonas, Deus está querendo dizer o que aqui? Ó? Então, você pode ter compaixão de uma planta, e eu não posso ter compaixão dessa grande cidade? Que tem 120.000 homens que são tão ignorantes que não conseguem discernir a mão esquerda da direita. Eu não posso ter compaixão desse povo, e você está aí querendo morrer por causa de uma planta, que numa noite nasceu e na outra morreu. Olha, agora Deus botou ele naquela situação assim de, acorda para a vida. Você tem razão para isso tudo? E eu faço essa pergunta para você que está assistindo esse vídeo. Você tem razão para estar reagindo destemperadamente da forma que você anda agindo com as pessoas no dia a dia? Gritando, falando alto, tratando mal. Tem realmente razão para isso tudo? Qualquer coisinha, não vou mais para a igreja. Um irmão, olha, não responde a paz do Senhor que você deu na igreja, você fica com raivinha e não vai mais para a igreja. No seu trabalho, o seu patrão te cobra, que ele é teu patrão, ele te paga o salário para te cobrar o seu trabalho. Não pode cobrar, porque você é uma casquinha de ovo que toca quebra. É todo menindozinho, é todo menindozinho. Não pode receber cobrança. Como é que é isso? Isso é emoção desequilibrada. Qualquer coisinha está fazendo uma tempestade. Não pode ver uma coisa fora do lugar que quer gritar. Se alguém responde, tem que ser exatamente do jeitinho que você quer. Nada pode mudar. Ei, cuidado. Preste atenção. Ó. Emoções desequilibradas podem fazer você morrer na barriga do peixe. O que você quer dizer com essa? O que eu quero dizer com essa ilustração? Que você pode entrar dentro de uma situação como Jonas entrou dentro da barriga desse peixe.
Só que Jonas saiu, você pode não sair. E se você já está vivendo esse momento de estar dentro, estar preso a alguma coisa que você sabe que foi a forma que você agiu que te levou para isso. Você sabe que foi aquela resposta que você deu, aquele comportamento que você teve, aquela atitude que você não deveria tomar e você tomou, que te colocou nessa situação, porque você estava com as emoções desequilibradas. A tua solução agora é pedir misericórdia a Deus. Faça como Jonas fez. Peça misericórdia, peça perdão, para que Deus te dê uma segunda chance, como deu para Jonas aqui. Ó. E não deixe de novo que as suas emoções te afetem e te desequilibrem. Você precisa ser uma mulher madura, você precisa ser um homem maduro, com as emoções equilibradas, para que você não venha entrar dentro de situações ao qual você sofra e veja, e podendo até ver a morte, às vezes você está dentro de um presídio emocional, de ansiedade, de depressão, porque você não quis simplesmente aceitar orientações de outra pessoa. Se fechou a ponto de achar que sabe tudo, de sempre levar ao extremo uma pequena coisinha que foi falada, e hoje você está aí nesse processo. Peça misericórdia a Deus, porque só Ele pode te tirar do ventre desse peixe e te dar uma nova chance, uma segunda oportunidade. Tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esqueça de curtir isso daí. Não esqueça de encaminhar essa mensagem para quem precisa ouvir. Se inscreve aqui no canal para que o canal cresça e essa mensagem alcance várias pessoas que precisam ter esse despertamento emocional para que possa colocar suas emoções em ordem. Valeu? Um abraço, fui, e o crescimento não pode parar. Fui!